por isso eu estou aqui hoje. Amém. Foi confiando nas promessas do Senhor e crendo que Ele tem o melhor para a nossa vida. Ali na fazenda, o Senhor falava grandemente ao meu coração. E na terça-feira, quando o irmão João ministrou aqui, eu comecei a me lembrar: será que eu ainda sou como era antigamente? Aleluia. Aleluia. Temos que rever como nós estamos na presença do Senhor. Temos que rever a nossa fidelidade para com Deus, porque Ele é fiel. Abra sua Bíblia comigo, livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo 9 a seguir, para a nossa meditação nessa noite. Aleluia. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Aleluia. Pode ser difícil para mim e para você nessa noite. Talvez você chegou aqui com dificuldade, com algum problema, mas Deus tem a solução dos seus problemas. Ele está no controle de tudo. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, 9 a seguir. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observava a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava. Só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e dos meus desgostos tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E ela disse: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher seguiu o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantou-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Aleluia. Vemos esta passagem bem conhecida de todos nós que somos leitores da Bíblia Sagrada. Vemos aqui a história de uma mulher chamada Ana, seu marido Eucana, a qual a Bíblia relata que anualmente eles subiam até Siló. Eles iam de Ramá até Siló, todo ano, adorar e sacrificar ao Senhor. Porém, Penina, que era outra mulher de Eucana, ela aborrecia Ana todas as vezes
que eles iam até Siló para adorar ao Senhor. A Bíblia não vai relatar quantos anos Ana tinha. A Bíblia não relata quantos anos Penina tinha e quantos filhos Penina tinha. A Bíblia vai dizer que enquanto ele sacrificava, eles adoravam, ele dava porção a mais a Ana porque amava, e também dava a Penina aos seus filhos e suas filhas. Mas todas as vezes que elas estavam ali, ela o aborrecia. Ela fazia com que Ana chorasse abundantemente. Ela irritava Ana porque Ana era estéril, porque o Senhor tinha cerrado a madre de Ana. E eu vejo aqui algo da parte do Senhor para a vida de Ana e para a nossa vida. Eu meditando nesta palavra nessa tarde, porque já estava no meu coração alguns dias lendo esta passagem, mas hoje eu pedi ao Senhor: Senhor, me revele algo que eu preciso saber desta passagem, porque nós vemos muitos ministrarem e falarem daquilo que aconteceu na vida de Ana, e vemos sempre a mesma história repetir, e muitos pregarem sobre a mesma história. Porém, às vezes muda algo que o Senhor quer falar para conosco. E eu meditando nessa tarde, eu parei mais cedo do trabalho e fui para casa, e eu dobrei meu joelho e comecei a falar com Deus. Enquanto eu orava e falava com Deus, eu só agradeci. Porque quando você começa a agradecer, você começa a ter gratidão para com Deus na sua vida. E você lembrar do que o Senhor já tem feito, porque o Senhor tem poder de fazer tudo e todas as coisas, e nada acontece por um acaso. E eu ontem já tinha parado o trabalho, eu fui fazer um outro serviço com um rapaz que ligou no sítio, e chegando ali havia algumas irmãs da igreja de Adamantina ali orando naquela casa onde eu fui. E eu, em cima do poste, eu comecei a sentir a graça do Senhor. Eu vi que Deus estava no lugar, e que Deus tinha me levado ali. Um simples passarinho, pastor, trombou numa rede e fez com que desligasse o neutro da rede. Só ficou funcionando os trivasos, as três fases. E quando eu cheguei ali, depois que eu fui entender, que quando eu cheguei ali, eles começaram a oração, e eu senti a graça do Senhor, e eu comecei a adorar e bendizer o nome do Senhor, e eu comecei a querer chorar, porque eu sou chorando para as coisas de Deus. E quando acabaram a oração, uma das irmãs que estavam ali, ela disse assim: ô irmão, você de camisa azul. Aí eu olhei assim da escada, ela disse: é você. Deus está mandando te dizer que Ele está te dando um grande livramento. Aleluia. E eu agarrei aquilo para mim, porque com 2 semanas eu já não estava bem de saúde. A gente conhece o corpo físico. E quando ela falou para mim, eu criei naquela palavra. E quando eu criei naquela palavra, ela falou: você crê, irmão, que Deus está te dando um grande livramento? Eu falei: eu creio que Deus está me dando um grande livramento. O cuidado de Deus para com a nossa vida. É isso que nós temos que dobrar os nossos joelhos e reconhecer do cuidado dele. Porque se não fosse o cuidado dele, eu não estaria aqui hoje. Nós não estaríamos aqui hoje, mas o cuidado do Senhor para conosco é grande, é maravilhoso. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. E eu meditando nessa tarde, eu comecei a agradecer ao Senhor. E eu orando a Ele e pedindo uma revelação nesta palavra. E eu comecei a entender que todas as vezes que eles subiam anualmente ali, a Bíblia vai relatar no capítulo 1, em alguns do decorrer aqui, que ali existiam 2 sacerdotes, Ofni e Ofinéias, filhos dele. Eu comecei a meditar e a pensar nessa história. Essa mulher subia anualmente lá para adorar. Esse problema não era daquele dia que a Bíblia relata. A Bíblia relata que há muito tempo essa menina vinha afrontando e irritando ela, porque ela não podia ter filhos. Então esse problema já era de muito tempo. Mas ela ia até o templo lá em Siló, e ali estavam os sacerdotes.
sentar e nem comer, mas mesmo assim ela vai comer seu esposo. O seu esposo Eucana é um homem crente, um homem temente a Deus, porque ele subia anualmente lá em Siló para adorar e sacrificar ao Senhor. Então ele conhecia o Deus de Abraão, ele conhecia o Deus de Isaac. E porque ele não subia no templo com a sua esposa, e porque ele não iria lá e dar força para a sua esposa, ao invés de falar para ela que era melhor ele do que ela ter 10 filhos, não, ele conhecia, ele podia dizer para ela: olha, Deus abriu a madre de Sara, Sara avançada na idade, Abraão avançado na idade, nós conhecemos o Deus de Abraão e de Isaac. Também Deus abriu a madre de Rebeca, ele podia ter feito isso como esposo, fortalecer a sua esposa. Sabe por quê, presbítero Marcos Gatti? Ela tinha um sonho de ter um filho. Aquela mulher subia ali e era afrontada pela sua rival, mas chegou um dia que aquela mulher chegou até o templo. A Bíblia vai dizer a nós que ela perseverou em orar ao Senhor. Ela entrou no templo e foi orar, ela foi buscar a presença do Senhor, aleluia. E eu comecei a pedir ao Senhor uma interpretação dessa perseverança dela, e o Senhor começou a falar no meu coração: tem coisas que é demorada, tem coisas que tem que ser preparada, tem coisas que não estamos preparados para receber, tem coisas que não estamos preparados para receber, para depois entregar. Ela não estava preparada ainda para receber, ela não estava preparada para depois doar, mas quando ela entrou na presença do Senhor, ela chorou abundantemente, e ali ela derramou a sua alma, porque a Bíblia relata que ela estava aflita de espírito, ela não tinha paz no espírito, ela estava afligida todos os dias, aleluia. Ela era uma mulher atribulada de espírito, ela não tinha paz, ela só encontrou paz quando entrou na casa do Senhor. Mesmo entrando na casa do Senhor, ele estava à porta do templo, ainda não soube. Aquele homem que era para ser instruído, era para ter o Espírito Santo de Deus, ele não soube ter o discernimento do Espírito para poder ver que aquela mulher estava atribulada de espírito. Ele estava ali somente observando o quanto ela estava ali na presença do Senhor, porque ela demorou na presença do Senhor, aleluia. Tem processo que é demorado, tem processo que passa muito tempo e nós não conseguimos entender, tem processo que não se resolve do dia para a noite. E ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, aleluia, e fez um voto ao Senhor. Ela foi convicta naquilo que ela queria, ela tinha um sonho, ela tinha uma promessa, e ela queria que aquilo acontecesse na vida dela. Mas o tempo chegado, Deus tem os seus propósitos para fazer acontecer na nossa vida aquilo que Ele já tem determinado. E mal ela sabia o que Deus tinha para que fosse gerado no ventre dela. Seria um grande homem para aquela geração, aleluia. Por isso houve um tempo de espera. Mas o que acho mais interessante é que quando ela faz esse voto ao Senhor, e ela vai dizer ao Senhor: se benignamente atentares para a oração da tua serva, que faço diante de ti hoje, e não te esqueceres da tua serva, e der um filho homem, aleluia. Irmãos, o interessante é que essa mulher vai pedir algo para Deus que estava dentro dela há muito tempo, e aquilo a qual ela não podia realizar, mas o Deus do impossível pode realizar. Ela estava no lugar certo. Talvez a medicina naquela época não era avançada e não podia falar para ela o que ela tinha. Hoje, se uma mulher for até um médico, um ginecologista, ele vai dizer: olha, as suas trompas estão assim, o seu ovário, ele vai falar 1001 coisa. E poderia ser da mesma forma se ela fosse procurar um médico, ele falar tudo isso, mas nós sabemos que a Bíblia vai dizer que foi Deus que encerrou a madre dela. Haveria desculpa para
espiritualmente para pedir para o Senhor. Ela estava espiritualmente madura para que recebesse, e por pouco tempo ela seguraria em seus braços o sonho que ela tinha de ser mãe. Mas antes disso, ela se entregou totalmente ao Senhor, e o Senhor conhece o coração daquele que fala com Ele sinceramente. Deus ouviu a oração de Ana, e ela pede ao Senhor, e ela disse: se deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela não tinha filho, mas ela tinha certeza e convicção daquilo que ela queria e entregaria ao Senhor. Ela entregaria tudo, porque o Senhor quer tudo de nós. Ele não quer nós pela metade, Ele não quer a nossa adoração. Se nós viemos à casa do Senhor, é para adorá-lo. O sacrifício é um coração contrito, é a voz chegar aqui, abrir a sua alma, rasgar, cantar com a alma e adorá-lo em espírito e em verdade. Ela entra na presença do Senhor e é tida como embriagada. Eli estava à porta, sentado na cadeia, mas também não corrigiria os próprios filhos. Como o Espírito iria revelar a ele o que estava acontecendo? E ele vê aquela mulher somente com os seus lábios mexendo, mas era o coração que estava ligado com Deus. Era o coração dela que estava falando com Deus. O seu pensamento ligado no céu, o seu pensamento ligado com o Senhor. E ela volta, faz o pedido, volta ao Senhor e cumpre o pedido que ela fez. Antes mesmo, Deus viu o coração dela, antes mesmo de receber. Aleluia. Tem coisas que nós estamos estéril ou infrutífero, porque não sabemos pedir e nem doar ou se entregar. Tem coisas que levam tempo, porque você não consegue perder, não tem estrutura, não tem alicerce, então leva tempo. Tem coisas que não acontecem do dia para a noite, como eu já disse. Tem processo que leva tempo, porque temos que amadurecer para saber receber, entregar, doar por inteiro. Se entregar, doar por inteiro é sem ter reserva, é você receber e dar para o Senhor, é você receber e entregar para o Senhor, é confiar, porque você vai entregar sem ter medo de passar necessidade, sem ter medo de chegar lá na frente e não ser visto. Ei, quem veio
Aleluia. Haveria, irmão, alguma coisa difícil ao Senhor que Ele não possa resolver para você? Deus resolve através da oração. A oração chegando até o trono da graça, Deus antecipa, Deus faz acontecer somente para o nome dEle ser engrandecido. Ele conhece o coração quando busca a presença dEle e sabe que daquilo não vai nos corromper. Aleluia. E Ana faz um voto ao Senhor. O processo de Ana demorou, pois o que Deus tem para nós é maior e melhor. Aleluia. E nós vemos que o Salmo 113, verso 9 vai dizer que o Senhor, Ele faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre, mãe de filhos. Aleluia. Esse é o Deus do impossível. E Ana, ela orando, foi tida como embriagada. Eli estava à porta e ele teve ela por embriagada e disse: Eli, até quando estará tu embriagada? Aleluia. Aparta de ti o teu vinho. E ela, com mansidão, ela sabia o que tinha pedido ao Senhor. Ela tinha convicção no lugar que ela tinha entrado. Somente Eli que não sabia onde ela tinha entrado e com quem ela tinha falado. Ela tinha falado com aquele que tem o poder nos céus e na terra, aquele que criou os céus e a terra, e tudo quanto Ele ordenar com a sua palavra, assim se faz. E Ele tem ela por embriagada, e ela: não, meu Senhor, não tem a tua serva como filha de Belial, porque da aflição. Aleluia. Ela estava aflita de alma, ela estava aflita de espírito, atribulada. Aleluia. Penina não era crente, não. Penina não era crente, porque como sobe até Siló, na casa do Senhor, para adorar e irrita outra pessoa. Mas ela se pôs na posição de serva. Ela mesmo disse que era serva. Senhor, se tu atentares para a petição da tua serva, que hoje te faço, e se atentares e ouvires, Senhor, e deres a tua serva, o filho, o homem. Ela se colocou na posição de serva. E ali ela vai dizer: não, meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porque tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Aleluia. Ela derramou a alma dela. A alma dela estava cansada e aflita de tanta tribulação, de tanto que era irritada e não era compreendida. Mas até o momento em que ela entrou na casa do Senhor, oh maravilha, entrar na casa do Senhor, dobrar os joelhos, falar com Deus, Deus ouve, aí Deus atende a nossa oração. E ela, quando diz essa palavra, ela diz: não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e dos meus desgostos tenho falado até agora. Aleluia. E ela não contou o que tinha pedido. Ele não podia resolver o problema dela. Ele não podia estender a mão e falar: receba ele. Ele não podia por isso. Ele tinha até autoridade, mas ele não podia fazer isso. Porque ela subia anualmente, irmão Marcelo, e nenhum dos sacerdotes perguntou qual era o problema daquela mulher. E eu, meditando, lembrei do nosso pastor, que ele tem o prazer de orar pelas irmãs da igreja para que tenha filhos. Ele é o sacerdote, é o anjo da igreja, e ele estende as mãos. Deus ouve a oração do servo, e Deus tem feito milagres e maravilhas aqui nesta igreja. Aleluia. E aquela mulher, quando ela fala tudo isso para ele, aí ele vai dizer: então respondeu Eli: vai em paz, o Deus de Israel
palavra nessa noite. Toma posse, porque ela tomou posse. Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Esta palavra veio de Deus ao coração daquela mulher que estava com a alma aflita. Essa palavra veio de encontro com o coração de uma mulher que queria ser mãe, que queria ter um filho, mas antes de tê-lo já doou ao Senhor, já fez uma entrega por completo, fez uma entrega inteira da sua vida, porque ela sabia que ela já não tinha, mas o que ela ia ter, ela iria entregar. Ela estava madura espiritualmente, ela tinha crescido espiritualmente com as afrontas e ninguém dando apoio, mas ela entrou no lugar certo, na hora certa, no dia certo. Ela ouviu palavras certas, mas de repente, quando ela fala o que estava acontecendo, ela ouve a voz de Deus na boca de Eli: vai em paz, e o Deus de Israel conceda a petição que fizeste. Receba esta palavra nessa noite. Vai em paz, descanse o teu coração, que o Deus de Israel está aqui nesta noite. Ele soluciona o teu problema, ele cura a enfermidade, ele ele mandar baixar, ele quebra os ferrolhos, ele liberta, ele transforma, ele cura, ele faz o impossível para que você se alegre e glorifique o nome dele nessa noite. Aleluia. Ela tomou posse daquela palavra. Houve duas reações na vida de Ana. Quando ela recebe aquela palavra, houve duas reações. Ana foi curada emocionalmente. Primeiro, ela foi curada emocionalmente, porque ela não ouvia de ninguém uma boa palavra. Passando por problemas, dificuldades. Mas eu vou dizer algo que aconteceu hoje. Eu tenho orado e pedido a Deus para salvar um empresário dessa cidade. E nesse dia de hoje, ele me procurou. E ele falou: pastor, eu preciso conversar com o senhor e eu não estou conseguindo. E eu teria que fazer um serviço hoje à noite, regular um servidor, umas coisas. Eu falei: hoje eu não posso, eu vou ministrar. O senhor vai ministrar? Eu falei: vou ministrar sobre Ana, que Ana era estéril. Ele encostou na parede e começou a vermelhar o olho e começou a chorar. Aí o Espírito Santo falou no meu coração e eu disse a ele: não vai para Barretos. Falei: faz dias que eu estou com isso no coração, falar para você não ir. O Espírito Santo falou para o meu coração. Aí eu comecei a falar das coisas de Deus. E ele me relatou algo que aconteceu na família e ele bambeou um pouco as pernas. E eu comecei a falar de Jesus para ele, e ele encheu os olhos de lá e disse: deixa eu sentar. E ele falou assim: era sobre isso. Sabe o que é isso, irmão? As pessoas estão sedentas da palavra de Deus. Eles podem fazer o que for, mas não estão se preenchendo do vazio que está dentro deles. E eu tenho orado e tenho pedido para Deus salvar almas, salvar empresários dessa cidade, pessoas do comércio. E Deus me deu a oportunidade de ir lá na casa dele e orar lá pelo que estava acontecendo. E depois veio me agradecer e me falou: olha, pastor, obrigado. Eu falei: isso é Deus. Eu comecei a glorificar e exaltar o nome do Senhor. E eu disse a ele: você está nas minhas orações todos os dias. Eu tenho orado por você, pela sua casa, pela sua família. E Deus começou já a agir. E eu creio que Deus vai salvar, porque eu pedi: Senhor, salva essa alma, salva essa família, faz a obra nessa casa, porque o Senhor tem poder. Deus é Deus do impossível. Haveria alguma coisa? Eu disse ainda essa palavra. Eu comecei a dizer que o pastor colocou uma campanha na nossa igreja.
Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Aleluia. É a palavra, irmão. A palavra toca no coração de você. A palavra vai fundo. E a palavra fica, igual a Bíblia diz, como um martelo que esmiuça a minha. Fica ali batendo. E todas as vezes, irmãos, é por isso que temos que dar exemplo. Ser crente aqui, ser crente lá fora, no comércio, aonde você passar, as suas palavras, seja sim ou não, e seja a Bíblia. Abrir a boca e falar a palavra, não fala besteira, não se contamina com as coisas do mundo. Dá exemplo, porque aí você está imitando a Cristo, sendo igual a Ele. Aleluia. Aí, irmãos, Eli traz essa palavra de Deus. Ela recebe essa palavra. E duas reações acontecem na vida de Ana. Uma emocionalmente, a outra espiritualmente. Ela recebe a sua bênção. E ela recebe essa bênção. E aí a Bíblia vai dizer, e essa emoção, irmão, mudou até o semblante dela. Aleluia. Essa palavra foi tão boa que a reação que houve nela foi em paz. Ela viu Deus falando na boca de Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Aleluia. Ela recebe aquela palavra. Foi uma palavra, uma reação, uma emoção tão tremenda que ela recebeu ali algo que mudou o seu semblante. E a Bíblia vai dizer que ela disse: e disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher seguiu o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Aleluia. Ela recebeu aquela palavra. Palavra boa é esta: vai em paz, que o Deus de Israel conceda o desejo do teu coração. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Aleluia. Não deixe que as palavras mal faladas desçam para o teu coração. Deus lembrou dela. Aleluia. Deus lembrou de Ana. Em Siló Deus curou a sua alma, e lá em Ramá o milagre aconteceu. Aleluia. Ana foi curada em Siló e recebeu a bênção em Ramá. Então receba a tua bênção aqui nesta igreja nessa noite, e leve a bênção para a tua casa. Leve e receba da parte do Senhor a paz que vem de Deus. Aquete o teu coração. Ele não perdeu o controle, ele não perdeu a direção. Ainda está no tempo, você não vai morrer. As promessas de Deus há de se cumprir na tua vida. Deus se lembrou de Ana, Deus vai lembrar de você, Deus vai lembrar da tua oração. Aleluia, aleluia. Creia, não duvide, creia no nosso Deus. Aleluia. O nosso Deus é soberano. Quem dirige a sua vida é Deus. Quem está no controle da sua vida é Deus. Aleluia. Vive os milagres de Deus na sua vida. Confia nele e ele tudo fará. Deleita-te no Senhor e ele concederá o desejo do seu coração. Entrega o teu caminho a ele, confia nele e ele tudo fará. Receba esta palavra nesta noite para o teu coração. Que Deus abençoe a nossa igreja. Fiquemos de pé com a permissão do nosso pastor. Receba esta palavra. Receba esta palavra da parte do Senhor. Relevai a sombra, andarabachai. Cantai assim, orebadarabachai. No momento certo. Não está demorando, não. O processo é demorado. O processo é lento para nós, mas para Deus não é. Deus vai te entregar na tua mão na hora certa, e você verá a bênção do Senhor, porque ela gerou o maior homem daquela geração, naquela época. Ela teve ali a promessa cumprida, o seu voto realizado, e ali entregou ao Senhor o seu filho. É ali aquele homem, Samuel. Ele foi sacerdote, último juiz, aleluia, e profeta. Algo extraordinário vai acontecer na tua vida. Coloque a mão no teu coração, eu quero orar por você. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estar nesta
podendo exaltar e bendizer o teu santo e poderoso e eterno nome. Pai, esta palavra que o Senhor tem colocado ao meu coração, esta palavra, Senhor meu Deus, que ela venha de encontro com as nossas vidas nesta noite, para que possam, Senhor, ter paz, Senhor meu Deus, para que possam confiar em Ti, porque não haverá, Senhor meu Deus, nada impossível para Ti. Tu solucionas, Senhor, todos os problemas. Visita o Teu povo, desde o púlpito até a porta, Senhor. Repreende todo o mal, repreende as enfermidades, Senhor. Dê vitória à Tua serva, ao Teu servo. Eu não sei qual é a petição que a Tua serva tem feito a Ti, Senhor, mas eu sei que o Senhor ouve, eu sei que o Senhor atenta, Senhor, aos pedidos que nós temos feito nesta casa de oração. E aqui, Senhor, temos o sacerdote, Senhor, o anjo da igreja, que estende as mãos sobre esta cidade, sobre esta igreja, sobre os membros desta igreja, sobre a cada um daqueles que pede, Senhor. Ele ora, ele intercede, e o Senhor ouve a oração. Com uma daia, Senhor, ele badará sobre manto e odequere, alabaia sobre a manto e odebácia. Pai, confirma a bênção e a vitória sobre a vida da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos querem agradecer a Deus por essa palavra? Diga amém. Amém. Creia, meus amados, da mesma maneira como Deus agiu na vida de Ana, Deus é poderoso para agir na tua causa, porque não há nada difícil para o nosso Deus. Pastor Davi orando por nós, estaremos aí para os nossos lares, e se Deus permitir, no final de semana estaremos aqui novamente reunidos para estar adorando e glorificando ao nosso Deus. Meus irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Altíssimo Deus, em nome do Filho amado de Deus, olha a cabeça, como que a partir Senhor na noite desse dia, Senhor, ó Deus, pela tua palavra ministrada, Deus, na autoridade do teu Espírito, Pai, de glória, nesse momento, Senhor, que peço, Deus, espera a tua igreja, e Pai, pela tua expansão poderosa, Deus, na noite de Pai, e sobre o reparador, Senhor, esteja na tua mão, porque o corpo todo, Senhor, Pai, por ele, livre de todo mal, Senhor, esse é o nosso pedido e agradecimento em nome do teu Filho amado. Estenda as suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja para com todos dizemos amém, amém e amém.